Quando a situação da família Woodson começou a ficar cada vez mais delicada e não havia dinheiro suficiente para pagar todas as contas, uma mulher chamada Grace resolveu abandonar seu marido trabalhador e seus 4 filhos para ficar com um homem mais rico. Ela só não imaginou que num futuro breve eles se reencontrariam e o arrependimento seria instantâneo. George era homem simples, como qualquer outro, e morava na periferia de uma grande cidade americana com sua linda família, a qual ele achava ser perfeita. Ele morava com sua esposa Grace e seus 4 lindos filhos. O casal já se conhecia há mais de 2 décadas e acreditavam terem nascido um para o outro, mas os problemas começavam sempre quando as contas chegavam. Grace não trabalhava e era responsável por cuidar dos filhos em casa, enquanto George era a única renda da família. Apesar de sua filha mais nova já ter 8 anos de idade e estar na escola durante a maior parte do dia, a mulher ainda não havia conseguido um emprego, e isso se dava por um motivo muito simples. Ela não havia nem ao mesmo tentado buscar um trabalho. Grace somente teve sua carteira assinada uma vez durante toda a sua vida e foi demitida por conta de medidas disciplinares, por sempre chegar atrasada e faltar por até semanas, sem dar nenhuma justificativa sequer. Depois que ficou grávida do seu primeiro filho, que hoje tem 13 anos, nunca mais tentou arrumar outro emprego, deixando para George o enorme e pesado fardo de pagar todas as contas da casa. Era chegado o mês de dezembro e o homem havia recebido a decepcionante notícia de que seu salário seria reduzido para quase a metade do que era antes, por conta de problemas financeiros na construtora onde trabalhava. É aceitar isso ou ir à procura de outro emprego em meio a essa crise. A decisão é toda sua, George, disse seu chefe, sempre em um tom de mau humor e grosseria. Com as contas se acumulando, o desespero começou a tomar conta de sua mente. O homem pegou o jornal antes mesmo de tomar seu café da manhã e começou a folhear até a página de classificados, já buscando um trabalho de meio período para que seus filhos tivessem o que comer no mês seguinte. Naquele momento, sua única filha e mais nova dos irmãos, de 8 anos de idade, se aproximou e fez uma pergunta inocente para George. Papai, esse ano Papai Noel irá conseguir me dar um presente de Natal? Eu me comportei bem, não é mesmo? E sem dúvidas, a garotinha havia sido uma filha exemplar, sendo a maior responsável pela organização e arrumação da casa. Tarefa essa que seria de Grace, mas que ela sempre delegava para a menina. O homem olhou triste para o rosto inocente de sua filha e não soube responder sua pergunta. O que ele iria fazer? Estava contando moedas para evitar que sua eletricidade fosse cortada. Um presente era algo fora de cogitação naquele momento. George foi firme para segurar as lágrimas que tentaram escoar. Ele estava extremamente decepcionado consigo mesmo, pensando que havia fracassado como pai por não ter condições de proporcionar uma boa vida para sua família, se culpando por toda a situação. Ele tentou buscar conforto ou até mesmo palavras motivadoras de sua esposa, dando forças para que eles passassem por aquilo da melhor forma possível, mas apenas encontrou decepção quando procurou sua mulher. Grace não quis conversar e apenas disse que estava ficando cansada daquela vida de miséria e que se seu marido se sentia culpado por isso, é que provavelmente isso tudo seria de fato sua culpa. Então ela virou-se para o lado e adormeceu rapidamente, não parecendo se preocupar muito com a tristeza de George ou com o futuro de sua família. Ao despertar cedo para trabalhar, como fazia todos os dias, o homem olhou para o lado e não viu sua esposa na cama. A princípio, George achou estranho, visto que ela sempre acordava quase na hora do almoço, mas mesmo assim resolveu seguir sua rotina. Quem sabe ela não finalmente resolveu nos ajudar e acordou cedo para buscar um trabalho. Estou ficando velho, mas ainda posso sonhar, refletiu o homem em um tom bem humorado. Ele foi diretamente para a cozinha preparar o café da manhã de seus filhos e aprontar eles para o colégio, mas quando se aproximou da geladeira, notou um bilhete preso à porta. Já preocupado com o que poderia ser a fatura do cartão de crédito do mês, o homem rapidamente agarra a folha de papel, mas se surpreende com o que encontra escrito. Para sua surpresa, não se tratava de mais uma conta, mas sim de uma carta escrita por sua esposa. Querido George, quando nos casamos há mais de 15 anos atrás, achava que você era um homem brilhante e que certamente tinha um futuro promissor à sua frente. Mas hoje, vejo que estava profundamente enganada. Me sinto pressionada por você. Está sempre se preocupando com dinheiro e fazendo com que nós sempre tenhamos que economizar. Não aguento mais essa vida miserável que você me faz levar. Há cerca de 3 meses, conheci um homem mais velho e mais experiente que, diferentemente de você, teve sucesso na vida e pode arcar com os custos básicos de uma casa e a vida boa a qual eu mereço. Por isso, estou indo embora. Não se preocupe com os papéis do divórcio, já encaminhei tudo para você. Deixarei nossos filhos com você. Portanto, cuide bem deles e não me procure nunca mais. Atenciosamente, Grace. Após ler a mensagem, a pressão de George despencou e o homem caiu como uma pedra no gelado piso da cozinha, tendo que ser ajudado por seu filho mais velho, que estava desesperado ao ver seu pai desacordado. Ele deu uma desculpa esfarrapada para
o garoto e disse que estava tudo bem. Deixou as crianças na escola, como sempre fazia, e conseguiu um dia de licença do seu trabalho, já que era um funcionário exemplar e, diferentemente do chefe executivo da empresa, o responsável pelo seu departamento era um homem compreensível que entendia as dificuldades da vida de agora um pai solteiro. Ele passou o resto da tarde e o início da noite tentando pensar em como tudo seria agora. Mesmo que fizesse praticamente tudo, George nunca havia se imaginado um pai solteiro e, no fundo, tinha medo do que poderia acontecer caso não fosse capaz de sustentar seus filhos. No dia seguinte, confessou a sua situação no trabalho para outros operários, que eram seus amigos mais próximos. Realmente é algo complicado, George, mas é melhor ficar sozinho do que acompanhado de uma mulher como essas. Pelo menos agora você sabe quem ela realmente era, disse Tom, um amigo de mais de uma década. Uma funcionária nova acidentalmente ouviu boa parte da história e tentou entrar no assunto. Ela se apresentou dizendo que seu nome era Violet e que ela compreendia sua situação, pois seu pai foi o único que lhe criou. Minha mãe morreu no meu parto e meu pai foi o responsável por me alimentar, me vestir e me ensinar tudo o que sei hoje. Não foi fácil, mas tenho certeza que com alguma ajuda você também irá conseguir. George ficou feliz e motivado com aquelas palavras e logo após isso a mulher disse que amava crianças e que somente trabalhava meio período na construtora. Sendo assim, poderia ajudar sempre que necessário. O homem estava apreensivo de deixar seus 4 filhos nas mãos de uma completa desconhecida do trabalho, mas à medida com que as semanas foram se desenrolando e seu corpo e mente foram lentamente cedendo ao cansaço, ele acabou aceitando a gentileza de Violet. Passaram-se meses e as contas simplesmente não pareciam fechar mais, e George sabia que não poderia aguentar dessa forma por muito tempo. Com a intimidade que ele adquiriu com Violet, ofereceu-lhe um contrato para trabalhar como babá de suas crianças, já que dessa forma ele poderia pegar emprestado o táxi do seu primo e garantir a renda extra que tanto precisava. Contudo, a mulher recusou de prontidão. Ela disse que poderia cuidar dos filhos de George após o trabalho e até mesmo a preparar as refeições da semana para eles, mas que não aceitaria dinheiro nenhum para isso. Não é nenhum esforço para mim, eu já te disse. As crianças são calmas e super tranquilas. Amo estar com elas. É algo que melhora meu dia. Além disso, eu sei de como está difícil para você. Portanto, considere isso apenas como uma relação de amizade e não de trabalho, disse Violet. Mas o que era apenas amizade rapidamente evoluiu para algo a mais. Com tantas características e sonhos em comum, não demorou muito para um romance tomar conta e Violet passou a ficar mais tempo na casa de George do que em sua própria. As crianças perguntavam sobre a mãe e para onde ela teria ido, mas o homem não teve coragem de dizer para seus filhos que a mulher os havia abandonado e apenas dizia que ela estava viajando por conta de seu novo emprego. Apesar de tudo estar indo aparentemente bem, o esgotamento mental e físico de George somente aumentava e ele sabia que não poderia sobreviver por muito tempo naquelas condições. Saía tão cedo de casa que seus filhos ainda estavam dormindo e por conta das corridas no táxi, voltava de madrugada quando as crianças já estavam na cama. Ele estava feliz por conta de Violet e ela e seus filhos eram a única alegria de sua vida. Por ter engravidado sua ex-esposa quando ainda era um jovem de 17 anos, George arcou com as responsabilidades da vida desde muito cedo, trabalhando duro desde que era um adolescente e não tendo tempo para sonhos ou coisas do tipo. Em sua casa apenas tinha uma missão: sustentar sua família. Ele nunca refletiu sobre o que realmente queria ou quais eram suas ambições, e quando questionado por Violet qual era seu sonho, ele não soube responder. Aquilo deixou o homem pensativo quando levava seus passageiros no táxi. Eram sempre pessoas diferentes e que possuíam profissões diversas, mas que ele nunca se identificava. Foi então que George lembrou-se de algo que gostava de fazer na época em que seu pai ainda era vivo: carpintaria. Quando era jovem, sempre acompanhava seu genitor em seu passatempo favorito e juntos, os dois construíam móveis, cadeiras e todo tipo de coisa que pudesse imaginar. Porém, por circunstâncias da vida, George nunca mais havia tocado em um pedaço de madeira natural e praticado a arte que tanto amava. Quando teve essa epifania, ele estava indo buscar um passageiro em uma parte da cidade mais periférica e avistou um velho armário de madeira jogado na calçada. Ele estava completamente quebrado e parecia que os donos haviam desistido daquela mobília. Mas, onde todos viam apenas um pedaço de lixo, George viu uma oportunidade. Ele rapidamente parou o táxi e, com muito esforço, colocou o armário dentro de seu porta-malas, ligou para a central e disse que não poderia mais buscar seu cliente. O homem dirigiu diretamente para casa, pegou suas velhas ferramentas e começou a trabalhar no mesmo momento. O dia amanheceu e Violet ouviu um barulho vindo da garagem. Ao verificar a bagunça e serragem espalhada por todo o cômodo, notou que George estava lá durante toda a madrugada. Quando a mulher olhou o armário que lá estava, não pôde acreditar em seus olhos. A restauração certamente havia ficado melhor até mesmo do que o original. Uau! Você é certamente um homem de surpresas, George Alexander Woodson. Isso está lindo, disse Violet, que ficou incentivando seu namorado a investir no seu sonho, pois fazer o que gostava e ainda ser bom naquilo era algo raro de se encontrar
encontrar e que, dessa forma, certamente deveria ser preservado. O homem apenas riu e disse que aquilo era apenas um velho passatempo para os fins de semana. O dia estava ensolarado e parecia ser um sábado qualquer. George disse que após aquilo estava faminto e abriu a porta da frente da garagem para guardar suas ferramentas e comer algo. Enquanto fazia isso, a porta permaneceu aberta e uma senhora passou e observou o belo móvel. "Com licença, meu querido, quanto custa essa peça?" George não entendeu ao que ela se referia e estava prestes a dizer que ela havia se confundido. Foi quando o homem observou para onde seu braço apontava. Ele não tinha uma noção de preço, então apenas perguntou quanto ela estava disposta a pagar. E quando percebeu a oferta daquela senhora de idade, ficou abismado e percebeu o quanto dinheiro poderia fazer se dedicasse mais tempo e material ao que antes era apenas um velho passatempo. Violet observou a felicidade no olhar de seu namorado e disse que aquilo poderia ser a sua grande virada na vida. Tendo recebido apoio e com a certeza de que ela poderia ajudá-lo a qualquer momento caso algo desse errado, George resolveu arriscar pela primeira vez em sua vida e largou o emprego no táxi. O homem ainda manteve seu trabalho antigo na construtora como forma de garantia. Afinal, não era somente seu sonho que estava em jogo, mas também o alimento de seus filhos. Ele comprou matéria-prima e decidiu manter temporariamente suas velhas ferramentas, já que elas ainda dariam conta do recado. A criatividade de George era impressionante e ele parecia ser capaz de construir e restaurar qualquer tipo de item de madeira. Durante as primeiras semanas, o homem resolveu ficar apenas trabalhando em produtos e, após esse período, abriu sua garagem novamente em uma manhã de sábado. Para sua surpresa, em apenas um dia ele havia vendido mais da metade dos itens e conseguido tirar seu primeiro lucro. Mesmo que fosse algo ainda muito baixo, aquilo poderia indicar um futuro e a esperança de que algo melhor estaria por vir. Violet percebeu que aquilo era apenas uma questão de tempo até se tornar um negócio e resolveu pegar um pouco de dinheiro que havia economizado durante anos e comprou novas ferramentas que agilizaram o processo de produção. Seus filhos nem mesmo reconheciam o pai, pois George talvez nunca tivesse sido tão feliz em toda a sua vida. Após quase um ano nessa rotina, o homem percebeu que estava na hora de sair de sua garagem e expandir para uma loja, e ao fazer isso, poderia se demitir da construtora e dedicar 100% de seu tempo para a carpintaria, o que iria agilizar a criação e aumentar suas vendas. Enquanto isso, Violet tratava os filhos de George com muita compaixão e carinho, e dava total apoio para o empreendimento de seu namorado. Ela acreditava verdadeiramente nele e fazia questão de dizer isso todos os dias. Porém, no dia da inauguração de sua loja, o pai batalhador que estava colocando sua vida nos trilhos teria uma surpresa inédita e chocante. Sua ex-mulher, Gracie, que havia abandonado ele e seus filhos, apareceu e pediu para conversar com George. Ele não poderia acreditar na tamanha cara de pau dela, mas estava curioso para saber o que a ingrata ex-esposa teria a dizer. Ela pediu para voltar para casa e para perdoá-la. Disse que errou e que agora iria arrumar um emprego e dedicar-se em sua vida e em seu relacionamento. Quando ele perguntou sobre o tal homem que ela estava, Gracie respondeu que ele a abandonou para fugir com uma mulher mais jovem e herdeira de uma grande fortuna. E George apenas responde: "Pois bem, então, agora você sabe como eu me senti." E pede para que ela saia de lá e não volte nunca mais. A ex-mulher fica furiosa, começa a xingar e tentar derrubar algumas mobílias que o homem havia construído, mas rapidamente vai embora da inauguração, nunca mais procurando seu ex-marido para nada, nem mesmo para ver seus próprios filhos, vivendo uma vida miserável e solitária. George conta que no fim foi melhor assim, e que para cuidar de seus filhos, ele repetiria tudo novamente se fosse preciso. Se você gostou desse vídeo, peço por favor para deixar um gostei, e essa outra história que está aparecendo na tela agora, provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo!